Sabemos o quanto você se esforça. Esse momento pegou todos de surpresa e ficou ainda mais claro que só o conhecimento salva. E ele não pode parar. Com tanta coisa acontecendo, talvez seus sonhos tenham ficado um pouco fora de foco. Mas a Unifametro nunca deixou de enxergar você. Pensamos em soluções para te manter perto da gente e dos seus objetivos. Vem, ainda dá tempo de fazer 2020 valer. Inscreva-se agora, unifametro.edu.br. Olá, boa noite a todos. Com muita alegria que a gente, do curso de farmácia aqui da Unifametro, recebemos vocês para mais um momento de aprendizado, com mais um convidado para trazer um tema aqui super relevante para o nosso período atual, para a nossa atuação profissional nesse mundo que nós estamos vivendo agora, nessa mudança. A gente vai falar hoje aí com a nossa convidada, a farmacêutica Andrea Cristina, que ela vai trazer o tema de teleconsulta farmacêutica. Então, como eu falei, é algo super atual para a gente aprender algumas coisas a mais, para a gente se atentar para alguns detalhes, principalmente para quem já está atuando na ponta, mas também para quem já está bem pertinho de atuar ou pretende atuar atendendo pacientes, que é algo que vai ser uma realidade daqui em diante para a gente, tudo que indica, certo? Então, eu gostaria de convidar a nossa palestrante, a Andrea Haidar. Ela é farmacêutica generalista, graduada pela Unitepac de Araguaína, Tocantins. Ela tem pós-graduação em farmácia clínica e serviços farmacêuticos, é educadora em diabetes pela Federação Internacional de Diabetes, é membro também da Sociedade Brasileira de Diabetes e tem habilitação em serviços de vacinação em farmácias. Então, André, com muito prazer que a gente te recebe aqui hoje, tá? Muita alegria de te ter como convidado aqui para trazer os seus conhecimentos sobre esse nosso tema tão atual, tão importante para a nossa classe profissional. E aí eu gostaria de te deixar bem à vontade, já agradecer pela sua participação com a gente hoje no evento, tá? E a palavra é sua agora, pode se apresentar para o nosso público, que eles já estão assistindo a gente aí, e quando você quiser, pode ir seguindo, eu vou estar aqui no suporte com você, tá certo? Então, obrigado de novo, fique à vontade. Tá certo. Boa noite, gente. Boa noite a todos, né? Meu nome é Andrea Haidar, eu sou farmacêutica, e primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que eu considero tão relevante para a nossa profissão, né? É um tema novo, teoricamente, né, na nossa área, mas que já é falado sobre ele há muitos anos. Então, é importante que nós, farmacêuticos, profissionais da saúde, estejamos por dentro, né, desse tema, principalmente algo que foi tão solicitado e tão requisitado nesse período de pandemia que a gente tem vivido. Eu gostaria de dar início, primeiramente, né, à nossa apresentação, falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é teleconsulta farmacêutica. A teleconsulta farmacêutica é um tema bastante interessante e a gente precisa desenvolver alguns conceitos, primeiramente, antes de entender o contexto em que a teleconsulta acontece com o farmacêutico, tá certo? Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Andrea Haidar, sou farmacêutica, trabalho com educação em diabetes. Sou qualificada nessa área, né, de atendimento ao paciente que tem diabetes e sou pós-graduanda em farmácia clínica e serviços farmacêuticos. Atuei no varejo durante aproximadamente 10 anos e durante esse mesmo período trabalho com pacientes em atendimento, né? Não todo esse tempo em consultório, porque antes, quando eu me formei, ainda não existia a legislação de consultórios farmacêuticos, né? Trabalhei também na área de magistral e também em educação em saúde desde que me formei. Tenho algumas outras experiências, mas menos relevantes. Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos relacionados à teleconsulta, tá? Primeiro, nós vamos iniciar falando sobre um breve histórico do surgimento da telemedicina, né? E vocês vão entender qual é a relação entre teleconsulta e telemedicina. Vamos começar sobre conceitos básicos de telecomunicações em saúde.
Vamos falar como os farmacêuticos podem atuar nesse cenário. Vamos falar sobre o tema teleconsulta mesmo e como realizar um atendimento de excelência. Algumas áreas que são interessantes para se trabalhar com teleconsulta e as conclusões finais. Durante a nossa apresentação, eu vou apresentar para vocês esse senhor, tá? Ele não tem um nome, ele é apenas um anônimo. E a primeira informação que eu queria falar para vocês a respeito desse senhor que vocês estão vendo na imagem é que ele nasceu em 1928. Com o surgimento, né, do SARS-CoV-2, o causador da doença COVID-19, o mundo inteiro se voltou para a telecomunicação e saúde, uma vez que o contato físico ameaça a nossa integridade física, a nossa saúde, nos coloca em risco de contágio desse vírus que é tão agressivo. Então, eu faço um questionamento inicial. Será que os temas de telecomunicações em saúde, como telemedicina, teleconsulta, passaram a ser mais falados no mundo inteiro por causa do Covid-19? Será que apenas o surgimento do Covid-19 é o causador ou o originador da necessidade de fazer teleatendimentos ou teleconsultas ou telemedicina nos ambientes de saúde? Então, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês é essa reflexão. Será que o Covid realmente tem essa relação com o desenvolvimento da telemedicina? Para falar a verdade, nem tanto. Talvez o surgimento da Covid-19 fez com que nós voltássemos o nosso olhar para esse contexto. Porém, a telemedicina ela já ocorre há muitos anos. E na Idade Média, as principais relatos, né, os relatos iniciais, digamos assim, de telemedicina se deu através da história de um médico que vivia na Europa e todo um povoado foi contaminado por uma praga, né, que naquela época dizimava milhões e milhões de pessoas. E ele simplesmente atravessou o córrego e ficou do outro lado. De lá, do outro lado do córrego, ele gritava para uma pessoa, um agente, uma pessoa da comunidade, e através desses comandos de voz, essa pessoa da comunidade tomavam as decisões e realizavam os procedimentos para cuidar uns dos outros, sem que aquele médico propriamente dito estivesse em contato com os pacientes, tá certo? Em 1830, com a invenção do telégrafo, começaram a ser utilizados os meios de comunicação também para resolver questões relacionadas à saúde, às vezes transmissões de laudos através do telégrafo, entre outras coisas. Em 1875, também com a criação do telefone, né, o telefone com fio, foi também possível que o atendimento médico pudesse chegar a outras pessoas a uma distância maior, né? Na sequência, a gente vê também o surgimento dos sinais de rádio, sinais radiofônicos, que também contribuíram. Ou seja, todas as estruturas de comunicação, elas podem ser utilizadas, sim, para realizar um atendimento, e quando esse atendimento ocorre à distância, esse veículo a gente considera como um veículo de telemedicina. Seria interessante se a gente achasse que a telemedicina é algo novo, né, recém-chegado, mas não. Quando o homem foi à Lua, os astronautas, né, que se mantinham a bordo da espaçonave, eles precisavam de monitoramento fisiológico, de condições de saúde. Se acontecesse algum problema no espaço, eles precisavam de assistência médica. E imagine como que eles faziam isso, né? A Marinha norte-americana, por exemplo, foi uma das primeiras a instituir algumas ações de telefarmácia por causa dos grandes períodos longe da costa, né, sem a possibilidade de atendimento médico com tanta facilidade. Então, a gente pode observar que durante toda a história da humanidade, em vários pontos, a telemedicina, o uso da comunicação para realizar atendimento de saúde à distância já ocorria. Com o advento da TV, da internet, das mensagens instantâneas, né, que a gente
Não é essa era o WhatsApp, tá, gente? Mensagens instantâneas existem há muitos anos. Eu era criança, já existiam chats e bate-papos com mensagens instantâneas. E hoje também os inúmeros aplicativos e funcionalidades que a gente tem, fora todos os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição. Então, surgiu aí, né, esse breve histórico da telemedicina, que nada mais é do que cura à distância. Eu procurei esse significado lá na internet. O que aparece? Cura à distância. É o ato de curar à distância. E aí eu peguei um significado popular para que depois nós pudéssemos comparar com um significado mais técnico, dentro da área da saúde, que é o significado da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela diz que a prestação de serviços de saúde, onde a distância é um fator crítico, por todos os profissionais da saúde que utilizam tecnologias de informação e comunicação para trocar informações, é considerado telemedicina, tá? Então, a telemedicina, ela pode ser executada por qualquer profissional da saúde, onde o mesmo não encontra-se no mesmo ambiente físico que a pessoa que vai receber o cuidado, que é o paciente, no caso, tá? Quando a gente avança um pouquinho nesse conceito da telemedicina, a gente vai entender que existem várias coisas que precisam ser observadas desses conceitos. Primeiro, em que contexto isso vai acontecer? Então, a própria OMS, né, no documento dela, Telemedicine, ele explica qual é o contexto que esse cuidado pode acontecer, né? Então, ele fala para prevenção de doenças e lesões, para realizar diagnósticos, para realizar tratamento de doenças e lesões também, para a execução de educação continuada de profissionais da saúde, para desenvolvimento de pesquisas, tanto para documentar quanto para publicar, e também para a avaliação de resultados, né? Inclusive de pesquisas também podem ser avaliadas. Então, dentro de todo esse contexto, a telemedicina ela pode ser exercida. Tudo que for para promover a saúde dos indivíduos e da comunidade através de tecnologias de informação e comunicação, que a gente tem uma sigla que chama TICs, né? Ou seja, dessas modernidades, digamos assim, tudo que for feito para promover a saúde de um único indivíduo ou de sua comunidade pode ser enquadrado como telemedicina, tá certo? Existe muito nas literaturas, eu li diversos livros, artigos, existe uma confusão muito grande em relação aos conceitos de telemedicina e telesaúde, tá? A própria OMS reconhece que os estudos que foram levantados, eles também não têm uma definição exata. Por isso, eles resolveram adotar esse conceito de que a telemedicina é prestada por qualquer profissional da saúde. Então, esse é o conceito adotado pela OMS. Mas isso não é uma unanimidade. Diversos setores, documentos, publicações da área da saúde acham uma diferença entre telemedicina e telesaúde. E a diferença é que a telemedicina ela seria uma prestação de serviço executada somente por médicos, ou seja, exclui os outros profissionais da saúde nesse termo. E a telesaúde já seria um termo um pouco mais abrangente, enquadrando todos os profissionais da saúde, dentre eles os farmacêuticos, que são o nosso foco aqui. Porém, gente, como eu falei, nem a própria OMS reconhece devido à diversidade de temas, né? Eles colocam esses termos como sinônimos, então isso gera bastante confusão. Eu trouxe essa gravura para vocês aqui, essa gravura é do Dr. Xiaolong Wen, que ele é o chefe do departamento de telemedicina de uma universidade em São Paulo. Ele é uma autoridade na área de telemedicina, né? E aí ele mostra, né, esse desenho, essa gravura, para falar que o contexto geral é a saúde digital. Dentro da saúde digital, a gente tem alguns eixos, né? Que é a telemedicina e a telesaúde, que ele coloca aqui como se fossem sinônimos, que ele mesmo explica nas suas aulas sobre essa indefinição dos conceitos,
E aí a gente entra aqui em outros grupos menores que estão inseridos dentro do contexto de telesaúde e telemedicina. No caso, a teleassistência, televigilância, cuidados domiciliares, prevenção, a parte de educação interativa e a telepesquisa, tá certo? Quando a gente fala em teleconsulta, que é o nosso tema de hoje, a gente está inserido dentro de um contexto de teleassistência, tá certo? Quais são os objetivos dessa telemedicina? Fornecer suporte clínico, né? Então, aqui no Brasil já existem algumas localidades que são difícil acesso de profissionais da saúde, de especialistas, digamos assim, e a gente sabe que ainda existem municípios no Brasil que não têm médicos, né? E alguns têm médicos 2 vezes na semana, por exemplo. Então, esses médicos que estão nesses locais de difícil acesso, muitas vezes eles servem de ponte, né? E através de um processo de teleconsultoria, eles entram em contato com um especialista para avaliar casos mais específicos que necessitam de um diagnóstico mais preciso, né? Então, muitas vezes, a telemedicina, o objetivo dela é dar esse suporte clínico, não só para pacientes, como também para profissionais, tá? O segundo objetivo principal dela é superar as barreiras geográficas, né? Ou seja, através da telecomunicação, nós podemos, estando aqui, lançar orientações a qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do globo. Eu mesmo que nesse momento estou em Fortaleza, no Ceará, mas uma pessoa em outro estado, outra cidade, ou até mesmo outro país, pode estar acompanhando essa transmissão facilmente. O terceiro é envolver o uso de diversas TICs. As TICs, como eu falei, são as tecnologias de informação e comunicação, e elas são diversas, elas são classificadas em várias categorias. Então, existem as TICs que são relacionadas a equipamentos médicos, as que estão presentes nos nossos smartphones, do computador, entre outros, tá? E o objetivo principal de todos, que eu considero, é melhorar os resultados em saúde. Fornecer para a população uma oportunidade de ter melhores condições de saúde, seja para prevenir ou para tratar doenças. Esse aqui é o Dr. Shaw, que eu falei para vocês. E em uma das palestras dele, ele fala que não devemos ter medo da modernidade. Precisamos de normas, diretrizes e capacitação profissional para garantir essa qualidade. Não sei se vocês sabem, mas a telemedicina ela ainda não é totalmente regulamentada no Brasil. Já houveram várias investidas de regulamentação, porém elas não tiveram sucesso e durante a pandemia os médicos receberam autorização de fazer por tempo determinado, até que a pandemia durasse. Então, quando o Dr. Shaw fala sobre isso, de ter normas, diretrizes e capacitação profissional para garantir essa qualidade, é justamente porque isso não é ainda regulamentado, não é bem claro ainda. E nenhuma área nossa tem uma regulamentação bem sólida em relação à telemedicina. E os farmacêuticos? Como que os farmacêuticos podem atuar? Como que eu, que sou farmacêutica, posso atuar dentro desse contexto da telemedicina? Esse aqui, lembra, é o nosso amigo, que nasceu em 1929 e ele tem diabetes. A telefarmácia é um outro ponto. A telefarmácia é a prestação de cuidados farmacêuticos à distância a um paciente por meio também das TICs e outras tecnologias. Então, vocês percebem que os conceitos são muito parecidos e o que muda é apenas a área de atuação. Tem a teleodontologia, telefisioterapia, telepsicologia, e dependendo da área da saúde, vai mudando assim os conceitos, tá? A telefarmácia no mundo, apesar dessa dificuldade regulamentar, não são todos os países que já têm isso muito bem estabelecido, ela está presente em várias partes do mundo. Aqui eu sinto os principais países que são citados nos estudos, né, que eu andei estudando, que é o Canadá, Austrália, Bélgica, Cuba, Alemanha, Venezuela, alguns países do Reino Unido e principalmente os Estados Unidos, que já executa a telefarmácia há mais de 10 anos. Nos Estados Unidos, tem alguns estados norte-americanos que já executam há bastante tempo. Inclusive, lembra que eu falei sobre a Marinha Americana, que foi uma das pioneiras ao realizar a telefarmácia dentro das suas embarcações, onde o serviço de telefarmácia era executado com análise de prescrições para redução de erros
dos técnicos, né, de farmácia que trabalhavam ali durante o período que eles estavam em trabalho. Então, a telefarmácia, ela abrange todos os níveis de atenção à saúde. Então, não importa se é atenção primária, secundária, terciária, a telefarmácia, ela pode se fazer presente sim e pode ser executada. Os principais objetivos da telefarmácia são parecidos, porém tem algumas especificidades da área farmacêutica, que é o monitoramento de doenças e de tratamentos farmacológicos, que é uma exclusividade nossa, o aconselhamento farmacoterapêutico, ou mesmo relacionado a alguma doença ou condição de saúde específica, a educação para pacientes, que nós desenvolvemos ao longo, né, das nossas atividades, e a dispensação remota, que é a dispensação no ato privativo do farmacêutico, e ela pode, sim, ocorrer através da telefarmácia. Algumas experiências exitosas, eu vou citar aqui para vocês, por exemplo, eu fiz um apanhado de estudos científicos, né, artigos, publicações, a respeito de quais atividades dentro da telefarmácia eram mais executadas. E as que eu mais observei era que elas eram voltadas para a educação. Educação de estilo de vida, de terapia farmacológica, de risco cardiovascular. E isso era realizado através da telesaúde. Um estudo, por exemplo, que me chamou a atenção, que é esse aqui que está na bibliografia, ele é um estudo conjunto entre um médico e um farmacêutico que realiza um trabalho com pacientes hipertensos e fica evidente nos resultados a melhora significativa do quadro de saúde desses pacientes acompanhados, porque foi realizada todas essas intervenções a respeito de estilo de vida, terapia farmacológica, programação do risco cardiovascular, e essas intervenções impactaram positivamente na melhora do controle da pressão arterial. Outras experiências também eu vi relatadas em UTIs, né? A gente acha que telefarmácia não pode acontecer no ambiente hospitalar, mas sim pode acontecer no ambiente hospitalar. Isso melhora muito a saúde, principalmente de pacientes, por exemplo, que têm uma condição grave, que precisam de um acompanhamento pós-alta, né? Principalmente pacientes que moram em áreas rurais, que precisam de um acompanhamento mais de perto, né? A fim de evitar complicações nos primeiros meses, né, após a alta. Também pacientes de doenças crônicas, asma, DPOC, HIV, muitos relatos na área de diabetes, hipertensão também. A telefarmácia. Vou executar ela ou não vou executar ela? Sim André. ou não? Porque... Oi. Com licença. Só para a gente dinamizar um pouquinho aqui, a gente vai pegando algumas perguntas que o pessoal está colocando nos comentários para a gente aproveitar, certo? Antes de você passar adiante. A professora Alana, da nossa instituição, ela está aproveitando para perguntar se nós temos alguma resolução ou portaria que rege a telesaúde aqui no Brasil. Vocês poderiam trazer alguma contribuição em relação a essa dúvida dela? Poderia. Aqui no Brasil já tem algumas iniciativas do próprio governo federal, através do Ministério da Saúde. Existe um portal de telesaúde, tá? Mas a telesaúde é parada nesse contexto mais amplo, não especificamente dentro da nossa área profissional. Uhum. São aqueles casos que eu falei de equipes especializadas que prestam teleconsultorias em áreas de difícil acesso. Existe, sim, inclusive, um programa do governo federal, existem portarias. Mas nesse contexto de telesaúde, ele é voltado mais para suporte clínico a outros profissionais e também de teleeducação, né, telepesquisa. Certo. Você pode até procurar o portal Telesaúde do governo federal, que lá tem diversas informações sobre isso. Certo, tá ótimo. Só essa mesmo, Yuri? Pode? Certo, vamos continuar então, gente. Colocando novamente, tá bom? E a telefarmácia? Pode? E a telefarmácia, sim ou não? Como que é a situação da telefarmácia no Brasil, né? Falei de algumas experiências fora daqui e agora no Brasil. No Brasil, nós não temos regulamentação ainda da telefarmácia, tá? Existem algumas iniciativas isoladas, mas não existe nenhuma regulamentação por parte do Conselho Federal.
Eu acredito que com a questão relacionada à pandemia e essa necessidade que se tornou quase que urgente, né, de realizar os teleatendimentos ou as teleconsultas, isso já esteja sendo estudado para encontrar uma melhor maneira de atender às necessidades, atender às demandas, né? A gente sabe que para se criar uma regulamentação é necessário analisar vários pontos, né? Não é simplesmente criar, tem que observar os impactos daquilo para a saúde da população, os riscos e também as dificuldades legislativas que a gente pode encontrar também em relação ao que já está em vigor no Brasil, em relação a outras normas da Anvisa e de outros órgãos da saúde. Esse slide aqui, especificamente, ele é um slide que eu criei ele com o objetivo de falar sobre essa necessidade de regulamentação, mas também de alertar os colegas de que não adianta ter regulamentação se não houver qualificação. O Dr. Shaw, que fala muito sobre telemedicina, a expertise dele, ele fala que para se estabelecer um atendimento em telesaúde de qualidade, né, digamos que daqui a 5 anos a gente quisesse ter um serviço de telesaúde operante, funcionando, em qualquer que seja a parte do mundo, seria necessário que antes houvesse uma mobilização de educação, de qualificação desses profissionais, e não o contrário. Não primeiro instalar, instituir essa tecnologia e depois qualificar os profissionais. Porque a gente sabe que a tecnologia ela traz muitos avanços, muitas inovações, porém, toda ferramenta tecnológica, se não for utilizada da maneira correta, se não for utilizada por profissionais que são capacitados, que tenham segurança em atuar com aquela ferramenta, isso pode causar bastante dano do ponto de vista da nossa profissão e também do ponto de vista da saúde da população, né? Então, eu queria chamar essa atenção a respeito da qualificação. As instituições já têm que começar a pensar sobre esse tema, grades curriculares, disciplinas especiais, cursos a respeito do tema, para que quando isso realmente se tornar totalmente realidade no nosso país, nós possamos desempenhar com bastante maestria. E também iniciativas de implantação, gente. É super importante que haja estudo por parte de instituições públicas e privadas a respeito dos benefícios que a telefarmácia poderia ter. Porque imaginem só você querer criar uma legislação para executar um serviço que não tem dados técnicos, científicos de que realmente tem efeito. Então, assim, a gente percebe que a pesquisa no Brasil, né, em algumas áreas, ela ainda é um pouco deficiente. Boa parte das publicações que eu estudei, abri centenas de artigos científicos, pouquíssimos eram brasileiros. Então, assim, a gente precisa também estudar esse tema para poder desempenhar esse papel aí com bastante segurança, né? E agora, como que a gente vai fazer em regulamentação a respeito de telefarmácia, né? Então, a Anvisa, durante o período da pandemia, ela emitiu uma nota técnica, que é o número 96, e lá nessa nota técnica, no item 17, ela fala a seguinte coisa: os farmacêuticos que prestam serviços de assistência a pacientes com doenças crônicas, serviços de gerenciamento de medicamentos e outros serviços que não requerem encontros pessoais devem fazer todos os esforços para usar estratégias de telefone, telesaúde ou telefarmácia. Ou seja, a gente não tem uma regulamentação, mas nesse período de pandemia, esse texto foi redigido e orientado para farmácias e drogarias, para que elas possam ter essa atenção durante a pandemia. O que isso quer dizer? Que nós precisamos ter uma atitude em relação a esse paciente que muitas vezes precisa de uma assistência e a gente não pode dar, ou a gente acha que não pode dar. E, na verdade, a gente pode sim realizar orientações via telefone, telesaúde, telefarmácia. É claro, gente, que a regulamentação ela é importante porque para ser uma norma, para ser uma diretriz, para que cada pessoa não saia fazendo de uma maneira, como tudo na área da saúde. Tem normas, protocolos, diretrizes, que são realizados de acordo com as evidências científicas que tem disponíveis. Então, assim, é importante que nós fiquemos atentos para o nosso papel de profissional da saúde também,
de não deixar de prestar assistência a essa pessoa que é um doente crônico, que está impossibilitado de ir até a farmácia, que precisa de uma orientação, e a gente deve se esforçar para encontrar esses recursos. Essa orientação que está nessa nota técnica da Anvisa, eu percebi que é uma orientação que está presente no CDC, que foi publicado lá, e a Anvisa incorporou isso a essa nota técnica, tá? Que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças. Então, assim, o CDC, ele é muito conhecido dentro da área da saúde e tem vários documentos publicados em relação a estratégias de combate à pandemia. E essa orientação também está lá, ou seja, é uma orientação que não é apenas brasileira, mas também em outros países, tá? Eu trouxe a reportagem que saiu esse mês, que está no site da Organização Pan-Americana de Saúde, que fala: a falta de atendimentos a doenças crônicas não transmissíveis durante a pandemia pode trazer uma epidemia paralela de mortes evitáveis. Mortes evitáveis. Doenças crônicas, diabetes, hipertensão, asma, né? Que não são transmissíveis, requerem maior atenção porque são as doenças que mais matam no mundo, né? E devido a essa situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas que são doentes crônicos não estão recebendo atendimento, orientação adequada em relação às suas condições de saúde, e isso pode causar mortes também relacionadas ao descontrole dessas doenças. Lembrando, gente, que as pessoas com doenças crônicas, asma, DPOC, diabetes, obesidade, também pessoas que são sedentárias, uma vez que elas sejam infectadas pela Covid-19, elas têm mais chances de desenvolver o quadro grave e risco de morte. Portanto, é imprescindível que nós possamos dar atenção à população de modo geral, evitar a disseminação, o contágio, mas também encontremos maneiras de não deixar de atender essas pessoas, que elas são as pessoas que mais correm risco, né, nesse momento. Algumas estratégias, devido a essa situação, foram traçadas numa avaliação rápida de prestação de serviços que foi feito pela OMS. E aí, entre os países que foram pesquisados, esses números, né, que foram feitos por telefone, eles relataram interrupções dos serviços presenciais, né? E aí, depois, né, dessa identificação dessa necessidade, eles começaram a traçar algumas estratégias e executar algumas atividades para reverter esse quadro. 61% estão atualmente usando telemedicina, ou seja, aconselhamento profissional por telefone ou eletronicamente, né? Pode ser por mensagem de texto, videochamada, enfim, para substituir as consultas presenciais. 70% disseram que usaram a triagem para determinar prioridade. Gente, a triagem é algo super importante, porque você seleciona as pessoas mais críticas, as que precisam mais da assistência médica, e vai estabelecendo assim uma ordem de prioridade, né? 57% adotaram uma nova dispensação de medicamentos, ou seja, dispensação remota, né, sem a necessidade da presença da pessoa. Aqui no Brasil houveram várias modificações em portarias importantes do programa Farmácia Popular, fornecimento de medicamentos pela rede pública e privada com prazos maiores, justamente para dar conta dessa situação, evitar as idas rotineiras à farmácia, tá? E 52% redirecionaram seus pacientes para ambientes de cuidados alternativos, ou seja, outras unidades que pudessem dar esse atendimento. E aí eu trouxe para vocês algo muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a pandemia que trouxe essa necessidade da gente falar sobre teleconsulta, telefarmácia, teleatendimento. Mas, na verdade, a gente já precisava falar disso há muito tempo. O IBGE publicou esses dias, devido à situação da pandemia, antecipou essa publicação, né? Que é do REGIC 2018, que é Regiões de Influência das Cidades. Ou seja, as pesquisas que o próprio IBGE faz, só que iam sair depois e eles anteciparam. Olha só o que eles descobriram. Que para serviços de baixa e média complexidade, que são serviços que não requerem internação, procedimentos complicados, ou seja, são consultas eletivas, alguns exames,
acompanhamentos, enfim, serviços mais simples relacionados à saúde. Olha só, a média de deslocamento da população brasileira em relação ao serviço de saúde é de 72 quilômetros. Ou seja, em média, uma pessoa precisa percorrer 72 quilômetros para ter acesso ao serviço de saúde básico ou de média complexidade. A cidade que atrai maiores deslocamentos para tratamentos de baixa complexidade é Manaus, que a pessoa chega a precisar se deslocar 418 quilômetros, em média. Gente, 418 quilômetros, é muita coisa. A cidade que atrai menor número de outras cidades, ou seja, as cidades vizinhas não vão tanto para ela, né? Que é o Goiânia, que no entorno ali são 155 cidades, né? E aí ela tem esse nível mais baixinho, né? E o único estado em que o deslocamento é menor, que é abaixo de 40 quilômetros, né, de deslocamento para chegar no serviço de saúde, é Santa Catarina, com um ligeiro destaque para Chapecó. Quando a gente fala, gente, de serviços de alta complexidade, que requer internação, isso agrava muito, porque a média é de 155 quilômetros, né? Os maiores deslocamentos, região norte, Roraima, Amazonas, o Mato Grosso também, e o menor deslocamento é no estado do Rio, principalmente por ser um estado pequeno também, né? Mas provavelmente pela oferta de serviços de saúde de alta complexidade em maior número. Então, eu trouxe de novo a figurinha lá do Covid para a gente entender que o Covid, na verdade, só precipitou essa necessidade que a gente já tem. Isso já existia, essa necessidade de teleconsulta, de teleatendimento, de telefarmácia no Brasil, tá? E aí o nosso amigo está aqui de novo, né? E ele tem hipertensão. Não sei se vocês estão lembrando dele. Tocando maior música. A gente vai entrar agora num tema que chama teleconsulta, gente. O nosso tema da palestra hoje é teleconsulta. Tudo isso que eu vim falando até aqui foi só para preparar o terreno para a teleconsulta, que é uma ferramenta essencial para uso, principalmente durante a pandemia, que é o momento que nós estamos vivendo. A teleconsulta, ela nada mais é do que uma consulta que é realizada à distância. Às vezes ela é chamada de consulta remota, ou mesmo algumas pessoas já chamam de telesaúde. Essa é a definição que eu encontrei na Organização Pan-Americana de Saúde, que fala, é um folheto de saúde digital que fala sobre a teleconsulta durante a pandemia. Traz algumas orientações, algumas diretrizes, tá? Refere-se a interações que acontecem entre um clínico e um paciente, com o objetivo de fornecer aconselhamento diagnóstico ou terapêutico por meio eletrônico, ou seja, através de uma tecnologia é realizado esse contato. Quando realizar uma consulta, gente, uma teleconsulta, né? Então, assim, realizar a consulta é algo importante, dar assistência a essas pessoas, com certeza. Mas nós também precisamos saber quando não podemos realizar. Existem critérios, né, que você vai utilizar para poder identificar se é um caso de atendimento de teleconsulta ou não. Então, para ficar mais fácil para vocês, eu fiz esse pequeno esquema, tá? Quando que é necessária uma consulta presencial? Em emergências, ou seja, problemas agudos, dores fortes que necessitam de atendimento rápido. Pacientes que estão em estado moderado a grave de Covid-19, crianças abaixo de 5 anos. E tem uma lista imensa nesse documento, que é o Manual da Teleconsulta da Atenção Primária em Saúde. E aí, os principais que eu selecionei para vocês são esses. Então, esses casos são de consulta presencial. Isso, no caso, quando eu considero a condição de saúde do indivíduo, né? Se eu for pensar em relação à tecnologia, todos aqueles pacientes que têm inabilidade com a tecnologia, têm instabilidade de conexão, de sinal, né? E têm insegurança em ser atendido por uma tecnologia, essas pessoas também não são recomendadas para uma teleconsulta. É necessário que seja feito o atendimento presencial. O nosso cuidado é centrado no paciente. Se ele não está seguro, não está certo de que aquele atendimento por telesaúde ou telemedicina vai suprir a sua necessidade, nós não podemos forçá-lo a isso. Tem que ser de comum acordo, né? É geralmente uma procura espontânea do paciente. Quando que eu posso, então, realizar uma teleconsulta ou uma consulta remota?
instituições de longa permanência para idosos, sempre acompanhados de profissionais da saúde, muitas vezes para orientar esse profissional em relação a algum procedimento a esse idoso. Pessoas que se encontram em sofrimento mental, gente, não são pessoas que têm transtornos mentais, tá? São pessoas que, devido a alguma situação, o período da pandemia, o confinamento, o isolamento, alguma doença, elas encontram-se em sofrimento mental e requerem algum atendimento. Podem se beneficiar também. Pessoas com sintomas leves ou pacientes que já têm diagnóstico e que evoluem bem em cuidados domiciliares também podem ser acompanhados por teleatendimento, teleconsulta. O próprio Ministério da Saúde estabeleceu vários canais de teleconsulta e teleatendimento para fazer tanto a triagem quanto o acompanhamento dessas pessoas. E quando é que a gente pode fazer? Quando o paciente tem habilidade tecnológica, o sinal, a conexão, a internet é legal e ambos se sentem seguros, profissional e paciente. Então, nesses termos, a gente pode, sim, realizar teleconsulta. Só uma curiosidade a respeito das teleconsultas é que elas são classificadas, tá? Existem as teleconsultas assíncronas e assíncronas. As assíncronas são as não simultâneas, sem resposta automática e com um tempo determinado de resposta. Então, são e-mails, mensagens de texto que não precisam ser respondidas imediatamente, entre outros, tá? Assíncrona são atendimentos que têm resposta imediata, em tempo real, né, simultânea. Então, você pergunta e já recebe a resposta, no caso de uma chamada, videoconferência. E aí, a gente pode aqui selecionar também quais são os tipos de mídias que são utilizadas, né? Na assíncrona, mensagem de texto, fotos, vídeos, e na síncrona, todos esses elementos, porém, acrescidos de ligação e de videochamadas, tá? Quando que a gente vai usar uma teleconsulta assíncrona, gente? Para envio de documentos, renovação de receitas, avaliar exames complementares depois de um atendimento, orientações de prevenção, pós-consulta, monitoramento, tá? Pré-procedimento, esse tipo de coisa. E a síncrona, que é essa em tempo real, né, simultânea, a gente vai usar para triagem de sinais e sintomas, avaliação de necessidades do paciente, para monitorar questões de saúde mental ou questões de doença crônica, aplicar protocolos, entre outros. E aí, como a gente vai se preparar para esse momento, né? É importante pensar nisso. Planejando, gente, fluxograma do atendimento, fazendo passo a passo. Como que esse atendimento precisa ser realizado? Tem que ter uma ordem cronológica. Assim como no atendimento presencial existe uma sequência, o atendimento remoto também precisa dessa sequência. Isso tem que estar estabelecido antes do serviço iniciar, tá? Selecionar as tecnologias, quais os recursos que você vai precisar, é computador, é celular, é internet, qual que é a velocidade, tudo isso. Ter sempre um telefone disponível, porque essa conexão pode cair durante o atendimento. E aí, como que você vai ou finalizar ou entrar em contato com esse paciente sem ter um telefone à disposição para fazer esse contato, né? Se a comunicação foi interrompida, então é sempre interessante ter um telefone a postos sem ser o que você está utilizando ali no momento, uma reserva, né? Selecionar as plataformas que você vai usar, as plataformas digitais. Tem pessoas que já usam empresas especializadas, programas especializados de telesaúde, e outras usam plataformas mais simples que já são populares aí para o nosso dia a dia. Desenvolver os protocolos baseado no atendimento que você vai prestar. Então, se você vai atender um paciente que tem diabetes, você tem protocolos próprios para esse paciente que tem diabetes. Se é um paciente de asma, existem protocolos próprios para controle de asma, e assim sucessivamente. E o último ponto, mas não menos importante, não é porque é um atendimento remoto que ele não tem que ser registrado. O registro tem que ser feito do início ao fim, tudo documentado, como se fosse uma consulta presencial, entendeu? Então, assim, é importante que a gente saiba que esse atendimento, ele é igual a um atendimento presencial. A diferença é só que nós não vamos ter o contato físico com a pessoa. As plataformas, tá, gente? A própria OMS menciona o Skype, FaceTime, o WhatsApp, tá? E menciona também outras, como o Zoom,
o Teams, entre outros. Porém, é importante entender que quando você vai ler literatura de telemedicina, eles falam muito sobre segurança de dados, né? E que muitas vezes os aplicativos populares não têm. Então, é algo que tem que ser cuidado, porque ali são veiculadas informações privativas de pacientes. De preferência, você ter uma conta comercial para poder veicular, entrar em contato com esse paciente, não pelos seus aplicativos pessoais, mas por aplicativos profissionais. Tem que pedir consentimento dessa pessoa para realizar esse atendimento por essas plataformas. E, enfim, pensar nas estratégias que você vai usar, porque muitas vezes a tecnologia que você vai usar não é acessível ao seu paciente e vice-versa. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora que você vai escolher por onde você vai atender essas pessoas, tá certo? O nosso amigo aqui, gente, tem osteoporose, viu? Esqueci de falar para vocês, mas ele veio contar agora. E aí nós vamos aqui já entrando para a nossa reta final, né? Dicas para uma teleconsulta de excelência. Gente, isso aqui é rapidolas, tá? É só algumas normas, digamos assim, como se fosse uma etiqueta da teleconsulta. Pontos que a gente deve observar para que a gente não comprometa esse nosso atendimento, né? Então, eu fiz alguns tópicos aqui bem legais, baseados numa palestra que eu recebi de instrução da Sociedade Brasileira de Diabetes, e aí eu vou comentar aqui com vocês. O primeiro ponto é o cenário. Sempre está perceptível a câmera, na altura dos olhos, sempre está olhando para essa câmera é o seu paciente, então ele tem que sentir que você está olhando para ele. Ter um ambiente que seja adequado para o seu local de trabalho. Uma mesa, uma bancada onde você pode realizar seu atendimento semelhante ao que você faria se tivesse num atendimento presencial. Sempre ter uma iluminação que a pessoa possa te visualizar da maneira correta, ver seu rosto, né? Sempre com a iluminação frontal, nunca atrás de você para evitar que fique escuro e a pessoa não consiga te ver. A gente tem que lembrar que durante o atendimento clínico é necessário haver conexão. E essa conexão na teleconsulta, ela fica um pouco mais complicada, né? Então, a gente precisa explorar o olhar, o sorriso, a empatia com esse paciente. Retirar lixos cênicos, que são coisas ou objetos que podem estar atrás de você, desconcentrando as pessoas que estão te olhando, seu paciente, objetos, pessoas passando, cachorro, enfim, crianças, né? Procurar um local que fique mais limpo, né, para não distrair essas pessoas. A imagem sempre está mostrando o seu busto, né, e o seu rosto, não cortando, numa posição confortável, para que a pessoa também possa te ver, né? E você sempre que for fazer anotações, precisar baixar o olhar para outro local, para o lado, enfim, digitar no prontuário eletrônico, conversar com o seu paciente que você está fazendo aquilo, para ele não achar que ele está falando e você está fazendo outra coisa que não tem nada a ver com ele, né? Outra coisa importante é a respeito do áudio, né? Fazer testes antes para evitar problemas, ruídos internos, pessoas, cachorros, ruídos externos, carros, sirenes, fones. Usar fones de ouvido para redução do ruído. Hoje os meninos fizeram botar o fone aqui para reduzir o ruído. Desligar o seu celular na frente do paciente para que ele veja que você está realmente com aquele momento reservado para ele e pedir também para que ele desligue o telefone para que não interrompa aquele momento do atendimento. Se você usa aplicativos no computador, enfim, desativar as notificações para não ficar apitando durante a sua consulta. Eu acho bastante desconfortável, então quando a gente não gosta, a gente também não quer passar isso para os nossos pacientes, né? Em relação à aparência, sempre cuidar da boa aparência, cabelos, barba, adereços chamativos, sempre evitar, usar trajes adequados e ter no rosto uma maquiagem leve ou a pele natural, caso você deseje. Mas sempre procurar ter uma boa aparência para atender o seu paciente. Eu escutei de um médico sobre telemedicina, ele fala uma coisa que é a mais pura verdade. Às vezes aquele paciente, ele espera meses por uma consulta com você. E ele se arruma todo, ele coloca a melhor roupa dele. E aí você vai atender ele de qualquer jeito. Será que é justo isso? Então, assim, a gente valorizar muitas vezes o esforço desse paciente que está buscando o nosso atendimento, que está querendo o nosso apoio, o nosso auxílio, e valorizar também tudo que ele tem
abrindo mão para estar ali conosco, para estar sendo acompanhado pelo nosso serviço, valorizar isso, né? Em relação à postura, sempre estar sentado, nunca deitado, na cadeira apropriada, olhando para a câmera, evitar movimentar a câmera sem necessidade, porque isso gera náuseas nas pessoas que estão visualizando, né? Sempre manter o seu rosto limpo, evitar linguagens, e tanto verbais quanto corporais, muito agressivas, né? Às vezes expressões faciais muito diferentes, que podem assustar o paciente. Lembra que a única coisa que ele vê é a câmera. Então, assim, ele vai se concentrar nas suas expressões faciais, né? Nos seus movimentos, nas suas linguagens não verbais. E manter sempre a postura ereta, né? Para que ele perceba que você está ali pronto e atento para atendê-lo. E até para uma questão de saúde ergonômica também, tá, gente? Porque senão fica com a coluna ruim. Em relação à empatia, gente, sorri sempre para o seu paciente, tá? Seja simpático, fale com ele da maneira alegre e cordial, da mesma maneira que você trata ele no presencial. Não é porque é uma teleconsulta que você vai atender ele de qualquer jeito, tá? De jeito nenhum. A empatia, compreender o lado dele, entender a dificuldade dele. Tem pacientes que são idosos, têm dificuldade com tecnologia, e às vezes, mesmo assim, fazem um esforço para serem atendidos por você, tá? A máquina, gente, o computador, ele é uma ferramenta. Então, jamais priorize o computador em detrimento da atenção a esse paciente. Então, às vezes a gente quer anotar no prontuário, né? Fazer as anotações para não perder nada, mas sempre ter calma, esperar o paciente expressar o sentimento dele, depois você fala, olha, um minutinho que eu vou anotar. Para que você, o tempo inteiro, dispense o cuidado que ele merece, dê a atenção que ele merece naquele instante ali com você. Seja sempre positivo, tá, gente? Nessa época de pandemia, o paciente precisa de consolo, de apoio, de conforto. Ele não está ali para você chorar as pitangas com ele, porque ele já está procurando ajuda. Então, seja positivo, compreenda o lado dele, também não vai ficar gargalhando na cara do paciente, tá? Às vezes ele está passando por um momento muito delicado e você ficar rindo muito, assim, faz parecer com que você não entende o sentimento dele, não tem compaixão com o que ele está passando. Mas sempre tentar ser positivo e auxiliar ele de alguma maneira. Acorda, meu povo, que está acabando. Gente, olha, eu aprendi na pós-graduação uma técnica muito legal para você realizar atendimentos, tanto presenciais quanto teleconsultas. O objetivo aqui não é falar disso, mas eu quis trazer para que a gente fique bem sólido de que a teleconsulta é uma consulta farmacêutica, tá? Então, uma estrutura básica, dividida em 3 momentos. O de acolher, que é aquele que você vai receber seu paciente, falar o seu nome, a sua profissão. Gente, tem que falar, meu nome é fulano, eu sou coisa tal, para que ele saiba qual é o profissional que está atendendo ele, tá certo? E aí, o segundo momento, você vai avaliar, tá certo? Desculpa, no acolher ainda, você vai recepcioná-lo, ouvir as primeiras falas dele ali a respeito do que levou ele a esse atendimento, e aí você vai partir para o passo seguinte, que é o avaliar. Dentro do avaliar, eu sempre sigo os passos de registro de prontuário eletrônico que eu aprendi, que é o SOP, né? Que são dados subjetivos, que é tudo aquilo que ele vai relatar para você verbalmente, mas que não tem comprovação, não tem edição, não tem documentos, tá? É o relato do paciente, são dados subjetivos, tá ok? Alguns sintomas que ele sente, ele vai relatar aqui, você vai anotar. Os objetivos é tudo aquilo que pode ser mensurado. Então, é o valor da pressão arterial, é o valor da glicemia, é o peso, é a receita médica, é o exame laboratorial. Tudo isso são dados objetivos, podem ser mensurados, vão ser anotados na letra O. Logo em seguida, você vai partir para a avaliação, vai juntar o relato do paciente com o que você tem de dados e vai tentar cruzar essas informações e avaliar o que pode estar acontecendo com ele. Depois dessa avaliação, você vai criar um plano de cuidado. E aí, de posse desse plano de cuidado, que é com a concordância do paciente, nós não somos ditadores de ninguém, nós estamos para auxiliar, então o paciente tem que concordar com esse plano. A gente vai aconselhar ele baseado no que a gente programou junto com ele. E assim a gente segue
4 passos importantes que são utilizados para registros clínicos, mas que ajudam a nos guiar nesse atendimento, tá certo? Trouxe para vocês algumas áreas de interesse que são bem legais para você realizar teleconsultas, tá? Diabetes, hipertensão, obesidade, saúde mental e tabagismo. E aí eu trouxe para vocês aqui do diabetes, por exemplo, você pode fazer rastreamento de diabetes utilizando o FIM de risco, que é um método validado, que é um questionário de perguntas e respostas, e ao final você pontua e fala para aquele paciente qual é o percentual de chance de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos, de acordo com o questionário. Hipertensão, você pode avaliar risco cardiovascular desse paciente, gerar um acompanhamento, pacientes hipertensos, dislipidêmicos, ou mesmo pessoas com diabetes que têm alto risco cardiovascular. Pacientes obesos, você pode atuar na gestão de peso, ajudando essa pessoa a entender seus dados, medidas de cintura, peso, altura, fazer todos os cálculos que relacionam isso, relação cintura-quadril, quanto isso é positivo para a sua saúde, para avaliar a sua saúde. A asma também tem questionários validados, tá, gente? Para controle de terapia farmacológica na asma. Na saúde mental, você tem alguns questionários também que você pode avaliar ansiedade e depressão, tá? Que são os questionários, PHQ-9, entre outros. No tabagismo, você pode avaliar hábito tabágico e também dependência à nicotina. Tudo isso, gente, relacionado a questionários que podem ser empregados no seu dia a dia. São execuções de baixa complexidade, você consegue fazer à distância para atender esse paciente. E aí, gente, eu cheguei aqui com o nosso amigo, né? Nosso amigo, devido à pandemia, não sai de casa. Precisa de uma ajuda e você é farmacêutico. E aí eu te pergunto, você vai fazer o que com esse paciente? Aqui eu trouxe para vocês, para finalizar, exemplos de pessoas que estão atuando nessa área de teleconsulta farmacêutica. Esses 2 exemplos, por sinal, é do setor público, mas tem iniciativas no setor privado. Essa aqui, primeiro, é a doutora Valerie Reis, que é farmacêutica, chefe do cuidado farmacêutico da Universidade Federal da Paraíba. E lá eles estão realizando teleconsultas, tá? Eles verificam qual é a melhor plataforma, qual a situação de saúde do paciente. E eles lá também têm, além das consultas farmacêuticas, as consultas interprofissionais. Já tem um médico lá, então eles fazem 25 atendimentos por semana e eles acompanham 300 pacientes de doenças crônicas e saúde mental. E aí já tem um médico lá, e se essa pessoa, durante a teleconsulta farmacêutica, precisar de suporte, eles vão, já pegam essa pessoa e já chamam o médico para fazer a consulta já com os 2 profissionais, a gente chama consulta interprofissional. Eles estão realizando por via remota, telefone ou videoconferência, e estão realizando trabalho de adesão, controle de saúde mental e doenças crônicas. Aqui eu coloquei fotos deles, né? Lá, aqui ela e o médico, e aqui ela, depois eu botei essa foto porque não aparece os pacientes. Nas outras aparecia a foto deles, né? Ficar mais privativo. E aí eu perguntei para a doutora Valerie o que ela achava da teleconsulta, né? E ela disse, a teleconsulta foi uma maneira de garantir cuidado em tempos de pandemia, uma forma de promover saúde de forma individualizada e pessoal com segurança. Para quem trabalha com saúde mental, é imperativo que o acompanhamento periódico seja mantido, ou seja, pacientes de saúde mental, gente, não podem ser abandonados, assim como outros pacientes de doenças crônicas. E estratégias para mitigar os danos na crise são necessárias. Ou seja, ela entendeu, junto com o grupo lá de estudantes, os extensionistas, né, da farmácia escola, a necessidade de fazer esse serviço. Aqui é esse outro trabalho, aqui é do Rio Grande do Sul, tá, gente? O Rio Grande do Sul, inclusive, fez uma nota técnica lá no estado do Rio Grande do Sul, e estabeleceu um novo projeto lá que chama Cuidar Mais, que é telecuidado farmacêutico, que é chefiado pela doutora Agnes Nogueira, e lá, a cada 10% de aumento da adesão ao tratamento de doenças respiratórias, que no caso lá que eles acompanham é asma e DPOC, o número de internações tem queda de 7%. O programa tem tudo a ver com a situação da pandemia que vivemos. E lá o foco deles, no momento, inicialmente, é idosos, tá certo?
Eles fazem atendimento remoto, por telefone ou videoconferência, e as orientações também são de adesão, controle. Eles já fazem na teleconsulta a triagem de Covid, para saber se aquelas pessoas estão tendo sintomas, né, a respeito disso. Inclusive, também, quando é o caso de um paciente que tem mais dificuldade, eles também fazem teleconsulta com um cuidador ou com um familiar. É um projeto bem bacana que está começando lá em Porto Alegre, né, sob o comando lá da Secretaria do Estado. Aqui é uma foto dela, da doutora Agnes, trabalhando, né, e eu perguntei para ela o que ela tinha a me dizer sobre telefarmácia. E ela falou, a telefarmácia veio para ficar como uma forma de humanizar o cuidado ao paciente, vinculada ao serviço presencial, e tendo como base o cuidado farmacêutico centrado na pessoa. É importante a gente ressaltar, gente, que a teleconsulta não tem o objetivo de substituir o atendimento presencial. Ela é uma ferramenta complementar ao atendimento presencial e que pode, sim, trazer grandes resoluções de saúde, agilizar atendimentos, entregar melhores resultados para a saúde da população. Para mim, a telefarmácia, para finalizar com vocês, é uma ferramenta que vai revolucionar a educação em saúde. Eu acredito em educação em saúde. Essa senhora é a minha avó, ela tem 92 anos, e desde adolescente eu realizo telesaúde com ela. Eu já moro longe dela há anos, e mesmo assim eu sempre estou a par, orientando e acompanhando o quadro de saúde dela. Se é possível realizar com uma pessoa de 92 anos, que usa o WhatsApp, que recebe chamada, que manda chamada, áudio, por que você não pode fazer também com o seu paciente? Esse é o desafio que eu deixo para você, tá? Gente, aqui tem várias referências, tá certo? Aqui no final tem o meu contato e o meu telefone. No Instagram, @André, tá? E pode entrar em contato comigo caso você precise de qualquer orientação que eu possa te ajudar. Agradeço, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fico à disposição. Ok, Andréa. Só testar aqui uma coisa para ver se a gente consegue tirar o eco, tá certo? Pois bem, gostaria muito de agradecer a sua palestra, foi muito boa, tanto que a gente até combinou aqui, não vamos interromper mais não, porque está indo tão bem, cheio de informações muito interessantes para a gente, e principalmente aqui a gente na nossa instituição, que a gente está começando a abraçar, a gente está abraçando essa ideia, né, do teleatendimento, a gente está fazendo nossos próprios planos para a gente iniciar também no nosso ambulatório lá de cuidados farmacêuticos. Então, foi uma palestra muito, muito pertinente, muito boa, muitas ideias interessantes, muitas orientações para a gente como instituição e também para o nosso público. A gente vai aqui nos comentários, todos estão elogiando. E aí, esse final, a gente vai pensar algumas perguntas, tá? Eu fui mapeando aqui destacando algumas coisas para a gente enriquecer ainda mais. Antes da gente fazer as perguntas, eu gostaria de agradecer também a presença de alguns colegas da nossa profissão que eu identifiquei aqui na nossa plateia, a própria doutora Agnes, né, que você citou aí, é um dos exemplos para a gente, ela estava aqui, então agradeço a presença, viu, Agnes? A gente não se conhece pessoalmente, mas é uma pessoa que é referência para a gente. A Angelita também eu reconheci aqui. Então, várias pessoas que a gente admira estão aqui. A gente fica aqui lisonjeado e agradece muito a presença de vocês. Tá? Então, deixa eu pensar aqui as perguntas. Pronto. Começando aqui pela do Igor, que ele colocou aqui o seguinte questionamento, né, que a telefarmácia ela é geralmente procurada para hospitais e farmácias, ou é um serviço terceirizado por consultórios farmacêuticos? Aí você pode ficar à vontade. A telefarmácia, ela abrange todos os serviços farmacêuticos. E aí, qual o serviço que vai ser prestado vai depender do local. Então, assim, se você está dentro de uma farmácia hospitalar, igual nos estudos publicados, né, que eu vi, as publicações científicas, tem teleconsulta, telefarmácia dentro de hospitais, tem dentro de UTIs, tem dentro de estabelecimentos públicos, tem dentro de estabelecimentos privados, tá? Aqui no Brasil, como não tem regulamentação, as iniciativas são próprias, então você vai encontrar em diversos setores. Eu tenho diversos colegas que são farmacêuticos independentes que fazem
Muitas redes de drogaria já realizam trabalhos dessa natureza, tá, gente? Se você liga para uma empresa que tem um saque, que você é atendido pelo farmacêutico, isso não deixa de ser uma das faces da telefarmácia, tá? Então, a gente sabe que tem empresas que trabalham aí com saque 40, 24 horas, atendimento imediato por farmacêutico, isso é, sim, telefarmácia. É porque muitas vezes a gente só acha que é aquela coisa grandiosa. Não. Aquela ligação que você recebe lá na farmácia, aquele paciente querendo uma orientação, isso é, sim, prática de telefarmácia. A diferença é que não tem uma estrutura. A gente vai fazendo sob demanda do paciente. Não tem uma coisa estabelecida, um serviço construído através de um projeto, implantado, certo? Então, a telefarmácia ela tem esse caráter mais estrutural. Então, assim, as práticas são muito semelhantes ao que a gente realiza hoje. O que a gente precisa é desenvolver trabalhos, estudos, pesquisas para fazer isso virar realidade no nosso dia a dia. Mas tanto no ambiente hospitalar quanto da farmácia, isso pode acontecer tranquilamente. Tá? Certo, ótimo. Temos outra aqui uma aluna nossa, Paloma. Ela coloca aqui, né? Podemos dizer que a telefarmácia ela está diretamente ligada à atuação da farmácia clínica? Acredito que... Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Se eu for pensar, por exemplo, num serviço exclusivo de dispensação de medicamentos, por exemplo, certo? Se eu ligo para esse paciente para dar alguma orientação a respeito dos medicamentos, qualquer coisa que eu faça em relação àquela dispensação, porque o ato de dispensar não é entregar um produto, é fornecer o produto sob orientação. Esse é o conceito correto de dispensação. Então, por exemplo, isso não necessariamente é uma prática de farmácia clínica. Isso é uma prática já institucionalizada aí que está dentro da assistência farmacêutica. Então, não necessariamente. A telefarmácia ela pode acontecer dentro de laboratórios, ela pode acontecer dentro de outras instituições de saúde, entendeu? Os point of care, por exemplo, fazendo uma análise assim, bem superficial deles, eles envolvem tecnologia para que o laudo seja emitido em poucos minutos e chegue ao paciente, através de uso de tecnologia. Você faz a testagem, colhe a amostra, envia os dados para o laboratório pela internet, ou seja, por uma via remota, né, tipo virtual, e depois, em alguns minutos, chega o laudo. Será que isso também não seria telefarmácia? Se é o uso da tecnologia? Ok. Até você colocou a questão dos momentos síncronos e assíncronos, né? Então, dá para a gente abrir muito leque mesmo, né? A Mariana Alves coloca que podemos dizer que pode ser considerado uma atenção farmacêutica à distância, né? Sim, seria uma forma também de... É um conceito um pouco mais simples, mas sim. O conceito é esse. É porque hoje, igual quando eu me formei, só existia a atenção farmacêutica, tá, gente? Esses nomes tudinho aí que surgiu aí depois, quando eu me formei não existia não. Talvez alguns de vocês também. Hoje não. Hoje a gente fala de atenção, de assistência, de farmácia clínica, de orientação farmacêutica, de consulta farmacêutica. A nossa profissão cresceu muito. Mas sim, a atenção farmacêutica que você dispensa por meio remoto é sim uma forma de telefarmácia. A telefarmácia ela tem várias vertentes, ela não tem apenas um único serviço, ela engloba todos os serviços realizados por farmacêuticos. Uhum. Perfeito. Felipe Souza perguntando também ao nosso se existem modelos padrões para esse tipo de registro e que sejam válidos também para esses atendimentos por teleconsulta. Então, o registro em si do atendimento que ela fala, será? A pergunta está assim, né, o Felipe, né? Se tem modelos padrões para esse tipo de registro. Acho que acredito que eles devem estar falando talvez nos instrumentos de suporte para esse atendimento, né? Olha, se estiver falando dos questionários, todos são validados, esses que eu mencionei. Agora, se estiver falando de plataformas, existem várias plataformas no mercado que já trabalham com a área farmacêutica. A mais conhecida
que é coordenada pelo Dr. Cassiano, né, que é um grande nome da farmácia clínica no Brasil, que é o Clínica RX. Esses formulários já estão introduzidos dentro da plataforma e você vai fazendo automaticamente com o seu paciente. Tem várias abas de avaliação, você vai preenchendo e já emite a declaração de serviço farmacêutico, todo digitalizado, tudo certo. Funciona perfeitamente, entendeu? Se for essa a dúvida. Ótimo. Se não for, Felipe, você pode colocar aí que a gente complementa depois. A professora Alana, ela pergunta se seria um serviço gratuito ou não, e qual seria, né, digamos assim, uma estimativa de valor para uma teleconsulta. O que é que você acha, André? Gente, em relação a pago gratuito, eu sou a defensora do pago, tá? Eu acho que farmacêutico que trabalha gratuitamente não se sustenta. Essa é a minha visão, tá? Existem grandes empresas que às vezes usam o serviço farmacêutico como forma de isca para atrair o cliente, aí é outro contexto. Mas no contexto de consulta farmacêutica estruturada, eu acredito que os farmacêuticos devem ser remunerados pelo seu serviço. Então, eu acredito no serviço pago. Se você está trabalhando no setor público, você vai ser pago pelo Estado ou pelo município, mas você vai ser pago. E em relação a valores, o valor da teleconsulta é o mesmo valor da consulta presencial. Não tem porquê diferença de valor se você vai ter o mesmo trabalho, o mesmo raciocínio clínico, as mesmas demandas em relação àquele paciente. Acho que essa aqui do Igor ele já tinha feito, a gente respondeu. Tem uma aqui da... Pronto, essa aqui é legal. A Anima Farmácia Natural, é o seu perfil profissional dela, essa pessoa está perguntando aí se a parte assíncrona da consulta ela deve ser feita exclusivamente pelo farmacêutico, se pode ser por outra pessoa da equipe, e aí os outros momentos da teleconsulta são exclusivamente do profissional farmacêutico. Vou falar de serviço público. Eu acho que está muito... Se a gente for falar de serviço público, às vezes, dentro das estruturas de equipes de atendimento, é feito um rodízio de profissionais. Por exemplo, uma triagem para Covid-19. Não necessariamente tem que ser o farmacêutico que vai realizar, tá? Ações relacionadas restritas ao farmacêutico, é ele que vai desempenhar. Agora, as demais, que são abertas a outros profissionais, não necessariamente. Você pode sim ter uma equipe. Inclusive, um dos manuais que eu cito como referência, que é o Teleconsulta na Atenção Primária à Saúde, ele fala de formação de equipes multiprofissionais que vão se revezar nos atendimentos de teleconsulta, tá? Mas aí não vai ser uma teleconsulta farmacêutica se for outra pessoa. Aí vai ser apenas um teleatendimento ou uma teleconsulta, digamos assim, geral, entendeu? Muito bem. Aí, professora Rafaele, já querendo saber se tem previsão de próximo curso de injetáveis, se foi muito bom, proveitoso, que você colaborou com a gente, não foi, André? Anteriormente. Foi sim, foi um curso em parceria com a Unifamet, de injetáveis, foi muito bom, turma muito boa, e eu espero que assim que retornem as atividades a gente possa fazer a próxima, né? Programar a próxima, e estamos só esperando a pandemia passar. O coronavírus deixar a gente voltar aí, né? Então já fica esperto aí quem está na plateia, né? Quando tiver, a gente fechar com o André, a gente começa a divulgar. Se você não segue a gente no Instagram, a nossa página do curso, com certeza a gente vai divulgar lá. Segue a gente, fica de olho, que a gente vai usar a André futuramente com certeza, né, André? É verdade. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Acho que não, acho que o restante foi mais elogios, né, do público, realmente foi muito proveitoso, André, como eu falei, para a gente, para o público, para nós que estamos aqui também no evento, né, como membros do curso de farmácia da Unifamet. Gostaria, então, de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua colaboração foi muito enriquecedora, você foi uma presença muito boa nesse evento, espero que realmente o público, pelo que parece, realmente está com essa mesma opinião. E
Então é isso, é realmente estender os agradecimentos da nossa coordenação, nosso curso como um todo para você. E aí a gente vai contar com você futuramente, outras oportunidades, com certeza. Se você quiser colocar mais uma palavra final, fique à vontade, a gente encerra. Gente, só agradecer mesmo a presença de todos, tá? O tempo de vocês é algo valiosíssimo, na verdade o tempo é o mais valioso que a gente tem de tudo, né? Agradecer pela oportunidade de estar falando desse tema, que é um tema muito falado na área de diabetes, muitos avanços tecnológicos nessa área. E, assim, apesar de parecer uma novidade, não é tanto assim, né? É mais a gente que precisa entrar mais nesse mundo tecnológico, né? Agradecer a oportunidade da instituição, tá? Por veicular esse evento, as jornadas de farmácia. Eu sou uma amante da educação, acredito muito na educação, e só a educação que vai levar o nosso patamar, né? A nossa saúde. Muito obrigada, um abraço a todos, e qualquer coisa pode me seguir lá no Instagram, @AndreaAidá. Tá ótimo, André, obrigado. Então, gente, eu acho que por hoje é só. Não se esqueçam, amanhã nós temos mais palestra do nosso evento, amanhã é o último dia. Pela manhã a gente vai ter a palestra da Ellie da Landinha, nossa convidada de amanhã, vai ser sobre prescrição eletrônica e outras necessidades de adaptações sanitárias na farmácia comercial. Também acredito que vai ser muito enriquecedora para quem já está atuando e quem está bem pertinho de atuar, para se atualizar mesmo, né, de como as coisas estão funcionando a partir de agora. Então, vai ser muito bom para a gente. E à noite a gente também vai ter a última palestra com a nossa convidada Lilian Solon. E depois a gente tem um sorteio, tá, dos smartwatch. Quem está participando aí não perde essa oportunidade, né? A gente tem uma oportunidade aí para vocês de 2 smartwatch aí no sorteio, que vai ser amanhã à noite, nosso encerramento. Tá certo? Então, agradecer a presença de todos. Obrigado aí. E vamos seguindo em frente nesse nosso aprendizado, tá bom? Boa noite a todos e até amanhã.